lembro que há tempos atrás, você ainda fala sobre isso, mas você teve uma voz forte falando a respeito da questão do preconceito, né? Porque tem muita gente que para mim fala, nossa, por que você está falando sobre isso, Karina? Você nunca sofreu um preconceito? Eu sofri de outra forma, né? Também por ser mulher ou por ter feito algum trabalho que hoje tenho certeza que não, que desagrada a Deus, que desagradaria a Deus se eu fizesse. Eu tenho o meu arrependimento. Então, eu também tenho a minha parcela de sofrimento e de preconceito das pessoas que olham só superficialmente. Mas você falou por toda uma sociedade, também a questão do preconceito, sofrido por ser negra. Então, você pode falar muito mais sobre isso, sobre de que forma lutar, né, pelo preconceito, mas com amor, né, sabendo quanto isso te fere, mas sem querer ferir o outro. Sim. Né? A gente não pode fazer da nossa dor a nossa bandeira. Jesus precisa ser a nossa bandeira, o Evangelho de Jesus precisa ser a nossa bandeira. Eu vivi o racismo mesmo dentro do contexto igreja, né, às vezes. E é algo que está intrínseco na nossa sociedade, é algo que, né, está nas estruturas, mas é algo que não pode determinar quem eu sou. Né? E eu não posso querer lutar com outras armas, a não ser com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o único lugar onde o ser humano tem igualdade. Não existe igualdade fora de Jesus. Né? O pecado, ele sempre vai arrastar as pessoas para se dividirem, para discriminarem, para quererem ter repulsa pelo outro, né? Por ser pobre ou por ser rico, ou por ser branco, ou por ser negro, ou por ser de outra nação. O pecado sempre vai nos levar a divisões. Sempre, né? Mas o Espírito que é santo, o Espírito Santo de Deus, ele nos leva à plena unidade. Ele leva as pessoas à plena unidade. E se eu começo a lutar fora dos parâmetros de Deus, fora daquilo que Deus é, eu vou começar a trabalhar para que a divisão continue, né, de alguma forma. E eu fui aprendendo isso no decorrer dos anos, né? A dor, ela é genuína. A dor de muitos, né? A dor da discriminação é uma dor genuína. A gente não pode negar isso. Mas é uma dor que vai ser curada a partir de um encontro com Jesus, a partir de uma comunhão com o Espírito de Deus, né? Eu sempre me lembro, Karina, do avivamento, de ler sobre o avivamento de Azusa. E não sei se você já teve a oportunidade de ver a respeito disso. O avivamento de Azusa foi protagonizado, né? Um dos protagonistas desse avivamento foi William Seymour. William Seymour era negro, filho de escravos, cego de um olho, uma pessoa que sofria a discriminação. Eram anos assim terríveis de discriminação, né, da Ku Klux Klan, de pessoas sofrendo, pessoas às vezes sendo mortas, negros sendo mortos, enfim, praticamente uma guerra civil acontecendo, né? Eram anos também de uma grande tragédia. Los Angeles passou por uma tragédia, um terremoto. Muitas pessoas perderam suas casas, perderam familiares, né? Enfim, uma dor na sociedade muito grande naqueles tempos. E no meio disso, William Seymour, né, era um jovem seminarista, um homem seminarista, e ele começa então a buscar o Senhor. Ele ouve falar do avivamento que houve em Gales, e ele tem contato, né, com pessoas que passaram por aquele avivamento, né? O país de Gales foi sacudido pelo Espírito Santo, e a ponto de bares e prostíbulos fecharem. Nossa. De casas de show fecharem, porque as pessoas não queriam mais ir aos shows. Elas queriam buscar a presença. Elas passaram a amar a presença. Elas se encontraram na presença de Deus de tal forma que eles não queriam mais
se envolver com os vícios, eles não queriam mais a prostituição. E isso, né, eu esqueci, acho que Jonathan Edwards, se não me engano, era um jovem, cara jovem, 20 e poucos anos, né? E foram meses esse avivamento. No entanto, em meses, Deus fez aquilo que levaria anos para ser feito. Em meses, em questão de meses, vidas e vidas se converteram, uma cidade inteira praticamente se rendeu a Jesus. Né? E o impacto disso na sociedade foi tão tremendo. E Seymour ouviu falar disso. Então ele começa a buscar o Senhor. E quando ele começa a buscar o Senhor, ele começa a orar, pessoas começam a se juntar a ele. Né? E numa ruazinha, a Rua Azusa, em Los Angeles, eles começam a se reunir numa casa, um lugar pequeno, um lugar simples. E pessoas começam a se juntar nessa busca ao Senhor. E de repente pessoas de diferentes classes sociais começam a vir, negros e brancos. Gente rica, gente pobre começa a encher aquele lugar. E a presença do Senhor começa a vir. E eles começam a ser batizados com o Espírito Santo, começam a ser cheios. E eu me lembro de uma história de uma moça que não tocava e de repente ela se assenta ao piano, começa sobrenaturalmente, pelo poder do Espírito, começa a tocar piano, começa a cantar. E canções começam a surgir, né? E fala-se que o William Seymour, ele colocava a sua cabeça dentro de um caixote, era o púlpito dele, e se ajoelhava e orava. Não tinha um ícone, várias pessoas eram usadas por Deus naquele ambiente. E desse avivamento, vários avivamentos, vários eventos do Espírito começaram a acontecer, se espalhou, né, inclusive pelo Brasil. Nós somos frutos hoje daquilo que aconteceu ali. Nossa. E eu creio que aquilo que eles experimentaram é algo que nós precisamos experimentar, que é uma unidade no Espírito, onde existe igualdade. O Espírito de Deus iguala as pessoas. Eu não preciso lutar, as mulheres não precisam lutar com os homens, né? Porque em Jesus nós somos iguais. Sim. Os negros não precisam brigar com os brancos, porque existe uma igualdade. E isso vai se espalhar pela sociedade na medida em que o Espírito de Deus encontra lugar em nós. E eu acredito nisso, Karina. Eu acredito que a igreja vai viver isso, né? E que isso vai se refletir em pontos da sociedade. Eu sei que a gente está vivendo os últimos tempos, os últimos dias, antes da vinda do Senhor. E que as coisas vão se intensificar. Mas eu sei que enquanto as trevas aumentam, a luz do Senhor vai brilhar através da igreja de uma forma grandiosa. Sim. E nós vamos ver milagres acontecendo nesse aspecto. Amém. De igualdade. Era isso que os discípulos viveram. Eu creio que a igreja nos últimos dias, ela vai viver a igreja de Atos em uma intensidade ainda maior. Amém. Eu creio que nós vamos ver, né, um espírito de generosidade no nosso meio, onde nós suprimos as necessidades uns dos outros sem peso, sem forçação de barra, simplesmente com o fluir do Espírito. Eu creio que vamos ver isso e vamos viver esses dias,